Pela segunda vez nesta edição da Champions League, o Sporting de Ruben Amorim não sentiu dificuldades em golear o Besiktas. Se na noite anterior, igualmente na Champions, Jorge Jesus manteve João Mário Eduardo em campo 77 minutos, já Ruben Amorim decidiu poupar alguns dos seus atletas, Pote, Paulinho e Mateus Nunes, durante a segunda parte, tendo em vista o jogo com o Paços de Ferreira do próximo fim de semana, enquanto o Benfica receberá o Sporting Braga de Carlos Carvalhal. Na globalidade, pode-se dizer que foi uma excelente exibição do Sporting, especialmente durante os primeiros 45 minutos. Para além dos vários golos, os mesmos foram distribuídos pelos três elementos do ataque, Paulinho, Pote e Pablo Sarabia. Relativamente a Sarabia, assinou uma exibição bastante interessante, sobretudo em termos de visão de jogo e cruzamentos. Já Pote, que foi o MVP da noite, assinou 2 golos, um deles penalti, e começa outra vez a aquecer os reatores para poder ser o jogador decisivo que foi o ano passado. E regressa em boa hora, pois daqui por menos de um mês o Sporting visitará o Estádio da Luz a 3 de dezembro e poderá ser já o Coupe de Grace dos Leões às aspirações benfiquistas deste campeonato. Atendendo que o ano passado Ruben Amorim fez um campeonato imaculado, exceto na visita à Luz, seguramente o time leonino irá lá com sede de vingança. Pessoalmente, acredito que antes de 3 de dezembro o Sporting já estará mais do que um ponto à frente do Benfica na tabela classificativa. Acredito que o Benfica vai fraquejar ou ceder fisicamente, enquanto este Sporting de Amorim tem sido, acima de tudo, muito regular. Foi bom ver Paulinho marcar 3 golos em 4 jogos de Champions. É importante para que ganhe confiança e comece a soltar o ketchup. Devo dizer que no início da época eu era da opinião de que o Sporting e o Benfica eram os principais candidatos ao título. E como eu sou um admirador de Jorge Jesus, esperava dele uma época claramente melhor e mais competitiva do que a anterior. Mas para minha surpresa, confesso-a, o Benfica começou a vacilar antes do final de outubro. Para uma Benfica SAD que investiu 40 milhões de euros só em João Mário, este terceiro lugar em outubro é um cataclismo. Mas nem sei do que se queixam os adeptos do Benfica, pois ouvi Jorge Jesus em conferência de imprensa dizer que os adeptos do Benfica nunca poderiam dormir descansados na noite antes de qualquer jogo do Benfica, o que de facto inspira confiança. Em parte, o problema dos encarnados é que se tornaram demasiado dependentes de João Mário Eduardo, um jogador que tem sido o seu pêndulo no meio campo, mas quando ele rebenta fisicamente, o Benfica não tem soluções, ou as que tem, têm-se revelado claros decréscimos. Já o ano passado, Amorim substituía João Mário Eduardo com frequência e metia em campo Mateus Nunes, Daniel Bragança, etc. E o treinador do Sporting fez força, mas não demasiada força para manter João Mário no Sporting, pois já o conhecia, e as suas limitações físicas. É um jogador que não tem o atleticismo nem a resistência de Mateus Nunes. O Sporting dispensou, poupou dinheiro e apostou em soluções mais jovens, mais baratas e fisicamente mais frescas. A única verdadeiramente grande época de João Mário foi em 2015-2016 e fê-la com Jorge Jesus. Por isso, as expectativas, minhas inclusive, eram que João Mário Eduardo iria render mais com Jorge Jesus em 2021-22 do que rendeu com o Ruben Amorim em 2020-21. E até certo ponto diria que isso tem acontecido, no sentido em que o melhor João Mário esta época tem sido ligeiramente superior ao João Mário da época passada, mas fisicamente continua o mesmo. Onde anda o João Mário de 2015-2016? Se calhar esse já não existe. Se existisse, provavelmente estaria a jogar em Milão e não em Portugal. Será interessante ver como e se Paulo Bernardo poderá ser um suplente à altura de João Mário Eduardo no Benfica, pois já todos perceberam que Adel Taarabt não tem fisicalidade para isso. Pessoalmente, acho que Pizzi seria um suplente interessante para João Mário. Esta época tem alternado entre o gasóleo e a gasolina, mas ontem contra o Besiktas, tanto João Palhinha como Mateus Nunes estiveram com o turbo ligado aos 90 minutos, e quando assim fazem em simultâneo, são uma dupla diabólica. Já Mateus Reis passou de diabo a anjo numa questão de semanas, pois se há uns tempos a jogar a central parecia um jogador sem futuro nem remédio, ultimamente tem-se estabelecido como primeira opção para lateral esquerdo, e tem-no feito, apesar da minha opinião ser um jogador com menos talento, e mais barato, que Rumo Vinagre. Pedro Porro lesionou-se, mas é justo dizer-se que foi substituído à altura por Ricardo Gaio, que inclusive assistiu para golo. O Sporting tem um plantel muito profundo, com várias opções e jogadores polivalentes, e diria que na sua maioria deverão ser jogadores satisfeitos, com os seus minutos, mérito de Ruben Amorim. Sebastião Coates desta vez esteve ao seu melhor nível, e o próprio Zouahir Fedal já está melhor do que estava há um mês. Daniel Bragança e Nuno Santos entraram bem como suplentes, enquanto Vinagre, por agora, parece ser mais um problema do que uma solução, infelizmente. Gosto da cobertura que a Sport TV faz à Liga BPI, o futebol feminino, pois ao contrário de outros canais como a Sporting TV e o Canal 11, a Sport TV transmite as flash interviews.
mas precisam de arranjar profissionais com mais vontade de trabalhar, pois, pois chamarem Carolina Beckert à Fátima Pinto ou chamarem Diana Pinto duas vezes à Diana Silva foi embaraçoso. Diga-se de passagem, as moças de Mariana Cabral empataram contra as raparigas do Oriense, mas nem sequer fiquei aborrecido, pois para além de um bom jogo, as raparigas do Orem jogaram muito bem e mereceram ser felizes. Haja fair play, parabéns para elas e para o seu Mister Marco Ramos. Também gostei de ver as bancadas cheias de moças de Orem a torcer pelas suas miúdas. Grande bairrismo. Assim é que se fidelizam as adeptas. Para mim, não é um grande mistério. O Sporting inevitavelmente e eventualmente vai despedir Felipe Pedro do comando da equipa Sub-23 e da UEFA Youth League. É tudo uma questão de tempo. O que lamento, para além da sua entrada, o ano passado, é que essa saída esteja a demorar tanto tempo a processar-se. Cada dia que passa estão a adiar um desfecho inevitável e os jogadores sob o seu comando estão a apodrecer. Teimosia raramente anda de braço dado com sensatez. Digo mesmo que tanta contradição como a manutenção de Felipe Pedro nos quadros do Sporting, para mim, é um ato de má gestão. Relativamente a Rodrigo Ribeiro, juvenil do Sporting, não acho que seja um grande jogador. Mesmo no contexto da formação em que está inserido, não o acho extraordinário. Mas tem potencial. Uma palavra tantas vezes perigosa. Tem potencial para vir a ser um jogador claramente acima de média. Tem ele, tal como vários outros, também já estiveram no passado. Mas nunca passaram disso. Promessas. Acho que se está a gerar demasiado ruído em redor do miúdo. Ele ainda não fez praticamente nada. Na minha opinião, no final da época, Jorge Jesus irá regressar ao Brasil. E o seu substituto deverá sair do catálogo dos meus vizinhos de Gestifute. Até porque há quem pense que Rui Pedro Brás serve dois mestres, a Benfica SAD e a Gestifute. Não me chocaria se o escolhido fosse o ex-colega do Rui Costa no AC Milan, Renar ou Ivan Gattuso. Pobres benfiquistas, com um saco de tarecos daqueles.